Olá, meus amigos, vamos então mais uma vez à nossa mini formação, Bíblia, um bom chocolate, um queijo suíço e um bom café. Enquanto eu tomo aqui o meu café, nós vamos à vinheta e depois vamos ao nosso assunto da semana. Vamos falar sobre um resumo dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Então vamos lá, nós vimos aí alguns personagens, você pode pegar os vídeos anteriores, alguns personagens importantes, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó mudou o nome para Israel e dos filhos de Jacó nasceram as 12 tribos de Israel. Então, essa informação é fundamental para você entender toda a história da caminhada do povo de Deus. Patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó mudou o nome para Israel, nasceram as 12 tribos de Israel. Essa história dos patriarcas está em Gênesis. A primeira parte do livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, nós temos a história da criação, Adão e Eva, o dilúvio, o pecado original. Tudo isso é tratado, o livre-arbítrio é tratado na primeira parte de Gênesis. Depois, na segunda parte, com Abraão, nasce uma nova etapa da humanidade. Nasce o monoteísmo, a crença em um único só Deus. A partir de Abraão nascem as 3 grandes religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São as 3 grandes religiões monoteístas, ou seja, acreditam em um único Deus. Então, por isso que Abraão é chamado o pai da fé. E aí, com Abraão nasce também a era dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que já vimos anteriormente. Depois que o povo de Deus está já na terra prometida, começa a faltar água, falta chuva, o povo se afasta de Deus, e aí o povo resolve ir para o Egito. E no Egito está José, que era um dos filhos de Jacó, aquele que foi vendido como escravo. José estava lá, já era uma pessoa influente, ele perdoa os irmãos, acolhe toda a família e ali pede ao faraó uma terra para a família. E aí o povo de Deus fica ali naquela terra e o povo começa a crescer cada vez mais. Depois de muitos anos, vem um faraó que não conhecia José, como diz o livro do Gênesis, e resolve escravizar aquele povo. Além de escravizar o povo, ele também resolve matar as crianças que nascerem do sexo masculino. Por quê? Quanto mais menino nascesse, mais homens teriam e mais fortes seriam para lutar contra o faraó e tomar o poder. Então o faraó, com medo, mandou matar as crianças. E das crianças, quem escapou? Moisés. A palavra Moisés quer dizer salvo pelas águas. Então, no vídeo anterior, eu contei a história de Moisés, esse grande libertador. Tudo isso está no livro do Gênesis. Depois das 10 pragas do Egito, o faraó resolve libertar, deixar o povo ir embora. E ali no mar Vermelho, o povo fica entre o exército do faraó e o mar. E Deus abre o mar Vermelho. E ali o povo passa a pé enxuto. Vai visualizando toda essa história que estou contando para você compreender os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois disso, o povo de Deus passa a pé enxuto e começa a volta para a terra de Canaã, a terra onde corre leite e mel. Porém, o povo tinha passado muito tempo em contato com os egípcios e o povo já estava muito contaminado, digamos assim, com muitas coisas que eram contrárias àquilo que Deus esperava. E aí Deus disse para Moisés: Moisés, eu quero um povo santo. Para entrar na terra tem que ser um povo santo. E aí Deus manda Moisés subir no Monte Sinai, e ali no Monte Sinai ele entrega as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Junto com as tábuas da lei, ele dá orientação para construir uma arca, onde seria colocada, onde foi colocada colocada as pedras, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E aqui a arca da aliança, essa aliança que Deus fez com o povo de Deus. E o povo caminhava no deserto com a arca da aliança e caminhava na frente, conduzindo o povo.
essa é a primeira parte para você entender, e tudo isso está no Gênesis até que chega o livro do Êxodo. Êxodo quer dizer saída. Então, a partir do livro do Êxodo, o povo de Deus sai liderados por Moisés e vão caminhar o deserto até voltar à terra de Canaã, a terra onde corre leite e mel. Peço a você que pare um pouquinho e se inscreva no meu canal, deixe o seu like. Dá muito trabalho me preparar esse material e tudo além dos equipamentos que eu tenho comprado, eu preciso que você se inscreva. Não custa nada se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então vamos lá, continuar com um bom café e vamos ao nosso assunto. Tudo que eu falei até agora no vídeo anterior é aquilo que aconteceu em Gênesis entrando no Êxodo. Então o Pentateuco são os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O primeiro livro é o Gênesis, você já viu toda a história que eu contei no vídeo anterior. Depois vem o livro do Êxodo, que é quando Moisés sobe ao Monte Sinai, recebe as tábuas da lei, recebe a orientação para construir a Arca da Aliança, e o povo de Deus vai caminhando no deserto. Tudo isso, muitas coisas que acontecem no livro do Êxodo. Eu estou aqui resumindo porque é uma mini informação. Mas acontecem muitas coisas ali, e o povo também começa a se organizar com leis, com doutrinas, com normas, por exemplo, como é o culto agradável a Deus, quem deveria presidir o culto, como esse culto deveria ser feito, quem poderia carregar a Arca da Aliança, quem tinha acesso à Arca da Aliança. Tudo isso foi definido nessa caminhada do povo de Deus no livro do Êxodo, e aí nasce o livro do Levítico. Levítico lembra de lei, mas também porque das 12 tribos de Israel, e a tribo de Levi, ela ficou responsável por tudo aquilo que tratava sobre a religião, tudo aquilo que se tratava sobre o culto agradável a Deus, os 10 mandamentos, tudo aquilo que era ligado à religião, como também o dia a dia, para viver essa vida de santidade que Deus pediu. O Levítico, os levitas eram os responsáveis por isso. Então o livro do Levítico, ele vai tratar sobre tudo isso, todas as normas. O sábado para o povo de Deus no Antigo Testamento é o dia do Senhor. Como se procede nesse dia? Como é o culto? O que se pode comer, o que se não pode comer? O que é puro, o que é impuro? Então, uma série de normas que nascem a partir dos 10 mandamentos estão tudo ali no terceiro livro, que é o livro do Levítico. Depois do Levítico, nós temos o quarto livro, que é o livro dos Números. Por que Números? Porque o povo de Deus estava saindo do Egito, estava indo para a terra de Canaã. Porém, na terra de Canaã já tinha um povo que estava ali. Então, o povo precisava lutar para poder conquistar aquela terra. Ou reconquistar, porque eles antes eram de lá. Então, o que acontece? Era preciso saber quantos homens estavam aptos para a guerra. E o livro dos Números, ele chama Números porque no primeiro capítulo faz uma contagem de quantos homens são aptos à guerra. E no final, uma outra contagem, no final dessa caminhada do povo. Claro que o livro dos Números tem muito mais informações, histórias, do que uma simples contagem. Mas ele se chama Números por causa disso. Depois disso, nós temos o último livro chamado Deuteronômio, que quer dizer segunda lei. Aí você vai dizer, mas espera aí, padre, segunda lei por quê? Porque do Êxodo, quando o povo de Deus recebeu os 10 mandamentos, até o livro do Deuteronômio, que o povo já estava chegando na terra de Canaã, muita coisa aconteceu. E as pessoas começaram a esquecer da aliança de Deus, esquecer das normas, esquecer daquilo que Deus queria deles. E aí o Deuteronômio são 3 grandes discursos de Moisés, é uma retomada de toda a lei, por isso chama Deuteronômio ou segunda lei. E é ali no Deuteronômio que Moisés morre. E aí assume a liderança Josué. O livro do Deuteronômio termina exatamente com a morte de Moisés. O livro do Josué, que nasce, os livros históricos, nasce a partir da liderança de Josué. Quando morre Moisés, Josué assume a liderança do povo de Deus e Josué entra na terra de Canaã. Mas isso vai ficar para outra semana. Convido você, antes de terminar esse vídeo, se inscreva no meu canal, Padre Bessa Oficial, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso à nossa mini informação Bíblia
catequese, queijo, chocolate suíço e um bom café. Que Deus abençoe e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.